Te convido a abrir a palavra do Senhor, o livro de 2 Reis, Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Versículo 1 até o versículo 3. Mas você mantém aí a sua Bíblia aberta. Amém? Todos acharam? Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Até aí. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso coração está cheio de gratidão, Senhor, por podermos estar mais uma vez na Tua casa de oração. Por podermos, Senhor, mais uma vez estarmos diante de Ti para prestar o nosso culto, Senhor. Mas em nome de Cristo Jesus, porque nós sabemos que Tu és um Deus bom, que se preocupa conosco, nós te pedimos, Deus, fala conosco nessa noite. Nos orienta, Senhor, nos leva, Pai, para aquele lugar onde nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus. E que ao ouvir a Tua voz, nós tenhamos forças, Pai, para obedecê-la. Em nome de Cristo Jesus, que toda honra, todo louvor e toda glória sejam dados somente a Ti. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Nós estamos aí às vésperas de aniversariarmos, né? 132 anos de vida e missão neste lugar. Certamente, muito mais do que eu, vocês conhecem todos os desafios que foram necessários vencermos para estarmos aqui hoje. E o que eu creio que o que vocês desejam é o que eu desejo. Que nós sejamos uma igreja relevante, uma igreja que faça diferença no lugar onde o Senhor nos colocou. Uma igreja que, por meio do seu testemunho, seja instrumento de Deus para a transformação de vidas. E aí eu não sei se vocês têm percebido, mas as mensagens têm trazido para nós, nesses últimos domingos, um caminho, ou uma direção do Senhor, para que nós possamos, se já somos, sermos ainda mais, e se não somos, nos tornarmos uma igreja relevante, uma igreja que faça diferença. Porque uma igreja relevante, como nós lembramos há alguns domingos atrás, é uma igreja que prega, mas que também vive a sua esperança. E a esperança de uma igreja relevante é o Senhor Jesus. Uma igreja relevante é uma igreja que zela e que mantém a sua unidade, como nós nos lembramos no domingo passado. E uma igreja relevante é uma igreja que manifesta o seu amor a Deus e ao próximo, como nós vamos ver hoje. Há uma passagem bíblica que vocês devem se lembrar, ela está lá em Lucas 10, a partir do versículo 25. Essa passagem bíblica fala a respeito de um certo intérprete da lei que pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz algumas coisas para ele, mas Jesus fala: olha, eu vou te contar uma história, eu vou te contar uma parábola. Porque Jesus não quer dar a resposta para ele, Jesus quer que ele mesmo, sozinho, descubra a resposta. E Jesus então passa a contar lá a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos bem, né? E aí ao final dessa parábola, mas antes disso, Jesus diz assim para ele, ou melhor, ele responde para Jesus, que o mandamento diz que ele deve amar a Deus com toda a sua força, de todo o seu entendimento,
e que ele deve também amar ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse, tá, você respondeu direitinho, a resposta está valendo, mas está meio certa. Aí Jesus começa a contar para ele, então, a história do bom samaritano. E Jesus, a história do bom samaritano nós conhecemos. Passa o levita, passa o sacerdote, vê um homem caído que foi vítima de ladrões e não faz nada. Porque todos tinham outros compromissos mais importantes do que socorrer o seu próximo. Mas aí passa o bom samaritano, e a pessoa que tinha sido assaltada ali era um judeu. E nós sabemos que judeus e samaritanos são inimigos mortais. A Bíblia nos conta isso. O próximo para o judeu era um judeu, o próximo para o samaritano era um samaritano. E passa então o bom samaritano, vê um judeu caído, e ele para. E ele acode aquele homem, e ele leva aquele homem até uma hospedaria, paga todas as suas contas e diz, olha, se algo mais for gasto com ele, quando eu voltar de viagem, eu acerto com você o que mais for necessário, as outras despesas que estiverem. E quando Jesus termina de contar essa história, essa parábola, Jesus pergunta para esse intérprete da lei, quem para você parece ter sido o próximo desse homem que foi assaltado? E então o intérprete da lei diz, bom, aquele que agiu com misericórdia para com ele. E Jesus disse, é isso mesmo. Então vai você e faça o mesmo. Em um outro momento, lá em João 13:34, quando Jesus está ali ministrando para os discípulos, ele diz, um novo mandamento eu vos dou. Ame ao seu próximo como você foi amado. Continue amando a Deus acima de tudo. Mas o padrão de amor agora mudou. Não é mais ao próximo como a ti mesmo. É ame ao próximo como eu amo você. E como é o amor de Jesus por todos nós? É um amor de cruz. É um amor que se doou por inteiro. É um amor que colocou os nossos interesses à frente dos dele. Então esse é o novo padrão de amor. Esse é o novo mandamento deixado por Jesus. E eu estou fazendo esse preâmbulo, estou dando essa introdução para que finalmente a gente entre no texto de hoje. No texto de hoje nós temos a história então de um grande comandante do exército do rei da Síria, renomado, reconhecido, certamente já havia sido muito homenageado. Mas tem um detalhe aí, diz que esse grande comandante, Naamã, ele sofria de lepra. E diz também que durante uma invasão ao povo de Israel, ele trouxe entre os escravos uma menina. E essa menina foi justamente servir na casa de Naamã. Ela foi ser escrava na casa de Naamã. E eu não quero falar de Naamã nessa noite. Eu quero que a gente reflita, ou que nossos olhos sejam colocados sobre a atitude dessa menina que nem o nome é citado. E essa menina vai nos ensinar nessa noite uma forma de amar muito direta, muito objetiva. Essa menina vai nos ensinar que amar não tem nada a ver com sentimento. Essa menina vai nos ensinar que amar é decisão. Eu decido amar o outro independente de quem ele seja. Eu decido amar. E quando eu decido amar, todos se tornam o meu próximo. Todos se tornam alvo desse amor. Eu decido amar ainda que esse amor não seja correspondido. Porque no mundo secular, é isso que a sociedade nos ensina. Ame quem te ama. Faça o bem para quem te quer o bem. Mas a Bíblia vai na contramão da secularidade. Ame os teus inimigos. Se alguém te ofender, se alguém te bater, ofereça a outra face. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E o amor que essa menina demonstra, por meio das suas ações ou por meio da sua ação, nos mostra que o amor com que nós temos que amar é o amor com o qual nós fomos amados. Uma primeira coisa que essa menina nos ensina é que ela sabia
quem ela era e ela sabia quem era Deus. Ela tinha uma visão muito clara disso. Então, vamos olhar mais de perto para essa menina. Por conta de uma guerra, a vida dela sofreu uma reviravolta. Ela foi tirada da convivência e da segurança do seu lar. Ela foi afastada dos seus amigos, porque nós temos que olhar para os personagens bíblicos como pessoas comuns. Tá? A Bíblia não é uma história de faz de conta. Então, aquelas pessoas que estão ali na Bíblia são pessoas reais. E numa vida de uma menina normal, ela tem uma família. Ela tem um pai, uma mãe, irmãos que cuidam dela, ela tem amigos, ela tem uma convivência no meio da comunidade, da sociedade da qual ela faz parte, e ela foi privada de tudo isso, e de uma forma abrupta, ela foi tirada no meio de uma guerra. Talvez muitos dos seus amigos tenham morrido, talvez muitos dos seus familiares também tenham morrido nessa guerra. E essa menina foi retirada e ela foi levada para uma terra desconhecida. Ela foi levada para um lugar onde a cultura era outra, os costumes eram outros. O seu povo, a sua terra, ou pelo menos a manifestação da sua fé foi deixada para trás. E essa menina foi levada para essa terra para ser escrava. E olha só, ela foi ser escrava justamente na casa do homem que foi o grande comandante de toda essa guerra. Naamã foi quem comandou aquela invasão. Foi quem voltou vitorioso, trazendo vários escravos e com um rastro de sangue o seguindo. Essa menina foi servir, então, na casa de Naamã. E qual poderia ter sido o papel dessa menina? E ninguém iria condená-la por isso. Ela poderia se colocar como vítima nessa história. Ela poderia até se revoltar contra Deus. Por que o Senhor permitiu? Eu e a minha família te servíamos. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha casa, na minha vida, na minha família? Quantas vezes nós já fizemos isso com Deus? Diante de uma negativa, ou quando as coisas não acontecem da forma que nós desejamos? Por que comigo, Senhor? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu tenho sido tão fiel. Porém, nós aprendemos e nós percebemos que a fé dessa menina, e a Bíblia, o texto faz questão de dizer que era uma menina, quase uma criança, com uma fé tão madura, uma fé que não estava fundamentada na situação, nem na circunstância que ela estava vivendo, mas uma fé que estava fundamentada em princípios, em valores eternos. Por isso ela continuava crendo em Deus, independente da situação que ela estava vivendo. E ela sabia o que dava sentido à sua vida. Era a sua fé, era o Deus a quem ela servia. Isso a definia, isso era a sua identidade. Ela era filha de Abraão, ela era filha do Deus Altíssimo. Ela fazia parte da promessa. E não era aquela situação de escravidão que iria defini-la, mas a presença de Deus. E diante dessa convicção, aquela menina deixa claro que, embora aparentemente era ela quem precisava de ajuda por conta da sua condição, mas na verdade, Naamã é quem precisava ser ajudado. E com muita ousadia, essa menina vai até a sua senhora, porque naquela época um escravo não podia nem chegar perto do seu senhor, muito menos lhe dirigir a palavra sem permissão. Então essa menina, com muita ousadia, ela vai até a sua senhora e diz que ela conhece alguém que poderia ajudar ao seu senhor. E a gente vê que Deus tem mesmo um propósito para todas as coisas. E que muitas vezes acontecem situações na nossa vida que a gente não compreende. Que a gente já se vitimiza e que a gente já lamenta, porque a gente não consegue crer que há um propósito maior, um propósito de Deus que no tempo certo será revelado. Essa menina tem também um senso de missão extraordinário.
Ela aproveita, ela reconhece e ela aproveita uma oportunidade de falar do Deus a quem ela serve, ali no meio de estranhos, numa terra estranha. Essa menina entende, ou se dispõe a ser um instrumento de Deus dentro daquela casa. Se aproxima da sua senhora e fala sobre Eliseu, sobre o profeta do Senhor. O que essa menina está dizendo, na verdade, é: se vocês conhecessem o Deus a quem eu sirvo, se vocês soubessem quem vocês são e quem é o Deus a quem eu sirvo, se vocês compreendessem que, na verdade, são vocês que estão escravizados, não eu. É isso que ela está dizendo. Se vocês conhecessem o meu Deus, o Deus que eu conheço, e o Deus que, porque eu conheço e sirvo, eu estou nesse momento manifestando o amor dele sobre a vida de vocês. Como é que você tem se comportado diante das situações adversas, diante das negativas que a vida tem te oferecido? Qual tem sido o seu comportamento? Um comportamento de revolta? Você tem se vitimizado? Como é que você tem se comportado diante daquelas pessoas que são difíceis de amar? Porque existem pessoas difíceis de serem amadas. Como é que você tem se comportado diante daquelas pessoas que testam a tua mansidão e a tua paciência? Como é que você tem se comportado diante dos Naamãs que têm te machucado, que têm te ferido e que têm te humilhado, que têm te traído, que têm te escravizado, que têm te impedido de viver a tua fé? Como é que você tem se comportado diante dos Naamãs que talvez tenham destruído seus sonhos? Porque aquela menina certamente tinha sonhos. Como é que você tem se comportado diante dos Naamãs que a vida tem colocado diante de você? E que muitas vezes são motivo do rancor e da mágoa que você traz no seu coração. Qual tem sido a sua ação diante deles? Você tem decidido amá-los? Você tem decidido perdoá-los? Amar é decisão e não tem nada a ver com sentimento. Qual tem sido então a sua ação? Será que você fica torcendo e esperando a hora que eles receberão o troco, a hora em que eles vão pagar por todo o mal que eles fizeram a você? Ou você se coloca diante de Deus em oração por essas vidas, clamando ao Senhor que a misericórdia e a graça também estejam sobre essas vidas e que eles possam ter um verdadeiro encontro com Jesus, que os transforme e que os salve? Você tem ido ao encontro dessas pessoas e decidido amá-las? E você tem oferecido ajuda, como fez o samaritano e como fez essa menina do texto? Uma outra lição que ela nos ensina: faça o que Deus espera de você, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo que ninguém esteja vendo. Caráter tem uma definição muito interessante que diz que o caráter tem a ver com aquilo que você é, mesmo quando ninguém está te olhando. Ou seja, aquilo que você faz, aquilo que você expressa, aquilo que você prega, aquilo que você vive, quando ninguém está te olhando. A ação dessa menina não precisou de palco, não precisou de holofote, não precisou de microfone, não dependeu de uma liturgia, nem de um ritual. Não foi ao som do luzes, câmera, ação, gravando. Não foi. Não foi. Essa menina não precisava ser reconhecida, ela não precisava ser admirada. Essa ação de amor, essa manifestação de amor dela, não foi porque ela pensou que ela pudesse ganhar algo com isso. Foi uma ação normal do seu dia a dia, talvez. Quando ela se aproximou da sua senhora, foi porque ela percebeu a sua senhora chorando, a sua senhora entristecida, e ela ali nos afazeres da casa. Eu imagino ela talvez ali varrendo a casa, lavando uma louça, cuidando dos afazeres da casa, como era sua obrigação enquanto escrava. E aí ela se aproximou da sua senhora e ofereceu amor, ofereceu ajuda.
manifestou o amor de Deus. E ela fez isso porque isso fazia parte da sua essência. O amor de Deus fazia parte de quem ela era, da sua essência. Então o amor vinha naturalmente. O amor era expressado naturalmente por meio da vida dela. Porque a vida dela estava constantemente na presença de Deus. E Deus era uma presença que ela tinha necessidade de compartilhar com aqueles que estivessem em volta dela. Deus, o Deus a quem ela servia, precisava ser conhecido. E não era a escravidão que iria impedi-la de tornar esse Deus conhecido. Você tem tornado Deus a quem você serve conhecido? Por meio da sua ação de amor? Por meio do seu caráter? Por meio da sua aproximação dos outros? Deus tem sido conhecido, o amor de Deus tem sido manifestado por meio da sua vida? Quando é que você decide amar? Quando você tem certeza que uma ação sua vai provocar muitos likes? Quando é que você decide amar? Me lembrei agora de campanha política. Campanha política, né, que a câmera seguindo lá o candidato, aí ele para, vê uma criancinha fofinha, assim que nem a Estelinha, vai lá e abraça a criancinha, e dá um beijinho na criancinha e faz a pose para a foto. Será que o nosso amor depende disso? Depende de likes? Depende de uma foto, num Instagram, num Facebook? Será que o nosso amor vai ser manifestado só quando nós sabemos que nós vamos receber elogio, ou que nós vamos ser apoiados? Ou quando ele pode acontecer da forma que a gente planeja, quando a gente pode ofertá-lo a quem a gente entende que seja merecedor? Qual tem sido a sua disponibilidade para amar? Para servir? Para se doar? Para adiar os seus próprios planos? Para ajudar alguém como fez aquele samaritano? Exerça hoje o direito que você tem de filho e de filha de Deus e decida amar. Decida amar. Uma outra lição que essa menina nos ensina: acredite nas pessoas como Deus acredita em você. Acredite nas pessoas. Aquela menina olhou para Naamã como alguém que precisava de ajuda, e não como alguém que havia destruído os seus sonhos, não como alguém que havia lhe feito mal. Ela olhou para Naamã e ela enxergou a dor de Naamã. Talvez ela tivesse pensado ali, um homem que lá fora é tão poderoso, é tão temido, mas que dentro de casa está impedido de sequer conviver com seus familiares, porque a lepra era altamente contagiosa. Então ele não poderia nem abraçar a sua esposa, abraçar os seus filhos, porque eles poderiam ser contagiados. Então um homem que dentro da sua casa vivia um isolamento total. Lá fora ele era aplaudido, ele era elogiado, ele era admirado, mas dentro de casa ele vivia sozinho. E essa menina olhou para esse homem e conseguiu enxergar essa dor que estava nele. Conseguiu enxergar o sofrimento que essa doença causava nele. Será que nós temos conseguido enxergar a dor do nosso próximo? E entenda, o próximo são todos aqueles que estão ao nosso redor. Essa menina olha para ele como alguém que precisa da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. E ela decide então se tornar um instrumento de graça e de misericórdia do Senhor na vida, não só de Naamã, mas na vida de toda aquela família. Certamente a vida daquela família foi transformada. E esse olhar de compaixão fez ela entender, e tem que nos fazer entender também, que somente um encontro verdadeiro com Deus pode transformar as vidas. E a partir desse encontro, os corações são regenerados. Foi o que aconteceu com Naamã. Depois em casa você leia o final do capítulo, leia o restante do capítulo 5. A vida de Naamã foi transformada.
Ele recebeu não só uma cura física, mas ele recebeu também a cura da sua alma. Ele recebeu uma cura espiritual. E a partir de então, Naamã também se tornou um instrumento de Deus. Porque, olha só, eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, né? Olha só o que diz o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Naamã se converteu ao Deus verdadeiro, porque uma menina escrava decidiu manifestar o amor de Deus sobre a vida dele. Como você tem enxergado as pessoas que estão à sua volta? Será que você tem um olhar desconfiado? Será que você tem um olhar malicioso? Ou será que você tem um olhar altivo? Será que você olha para as pessoas à sua volta e acha que eles são inferiores? Que eles não têm a mesma unção que você? Que eles não têm a mesma fé que você? Será que você já julgou e já condenou as pessoas que estão à sua volta? Será que você já proferiu? Ah, esse daí não tem mais jeito. Olhe para as pessoas como Deus olha para você. Essa menina que não tem nem nome. Quando a gente olha para a história dela e quando a gente, em apenas 3 versículos, quando a gente entende a história dessa menina, a gente se comove. Porque quando a gente entende melhor a cultura da época, a gente sabe que o nome era um fator muito importante. Desde os mais remotos tempos, né, o nome de alguém retrata a importância. Ainda mais se vem nome e sobrenome. Importância, valor, influência, autoridade. Para os povos primitivos, o nome não era apenas aquilo que distinguia uma pessoa da outra, mas era também uma parte essencial da própria pessoa. A Bíblia mostra que o nome das pessoas é aquilo que elas são. No entanto, essa menina, que foi levada como escrava, certamente ela tinha nome, mas o nome dela nem foi citado. Não diz de que família ela vinha, não traz mais nenhuma informação sobre essa menina. A Bíblia não cita o nome dela, mas cita o nome do Senhor dela, Naamã. A menina não foi convidada para trabalhar na casa dele, ela foi forçada. Ela foi levada cativa, forçada, prisioneira. E com essa figura de prisioneira, ela não podia libertar ninguém. Mas ela conhecia quem poderia libertar qualquer pessoa da dor, da lepra ou de qualquer outra doença. Aquela menina falou com tanta convicção. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas por que essa senhora deu ouvidos àquela menina? Por que ela não deu uma bronca e disse para a menina: menina, sai daqui, vai cuidar dos seus afazeres? Quem você pensa que é para vir falar comigo desse jeito? Para falar sobre a intimidade do seu Senhor? Ela poderia ter feito isso. Mas é que a menina falou com ela com tanta convicção, com tanta certeza, que a mulher foi convencida e foi falar com Naamã. Então, de que maneira você tem falado do Deus a quem você serve para as pessoas que estão à sua volta? De que maneira você tem se posicionado? A gente não precisa gritar, a gente não precisa bater na mesa, a gente não precisa fazer nenhum tipo de alegoria ou de espetáculo para falar do Senhor. A gente só precisa falar de uma fé convicta. Mas tenha certeza, se a sua fé não for convicta, ninguém vai acreditar em você. A fé é algo que vem de dentro. A fé é algo que vem de Deus para nós. E quando nós estamos plenos dessa fé, quando nós estamos plenos do Espírito de Deus, às vezes não é preciso nem abrir a boca.
quando nós chegamos, as pessoas já notam a diferença. Qual tem sido o seu testemunho? E tenha certeza, não importa que nós sejamos conhecidos ou reconhecidos. O mais importante é que o nosso livro, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. O mais importante não é que as pessoas saibam o nosso nome, nem que nós sejamos populares. O mais importante é que Deus nos conheça pessoalmente. É que Deus saiba o nosso nome. Quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar na presença desse Deus que sabe quem você é e que te conhece pelo nome. Nós vivemos um tempo de total intolerância, de muita violência. Vivemos um tempo em que a sociedade prega desamor e competição. E nesse tempo, ou é exatamente nesse tempo, que o Senhor nos convida a olharmos para essa menina, que nem o nome é citado, e aprender com ela tantas lições valiosas para as nossas vidas. Não sabemos se a condição dessa menina foi mudada depois que Naamã voltou curado. Mas eu acho que isso também não importava para ela. Não foi por essa possibilidade, ou não foi essa possibilidade que moveu o coração dessa menina na direção da necessidade de Naamã. O que é que tem movido o seu coração na direção da necessidade do outro? Essa menina entendeu quem era o seu próximo. Você entende quem é o seu próximo? Essa menina decidiu amar. Você já decidiu amar, independente de quem seja? E isso é o que Deus espera de nós. E se uma criança, uma jovem menina escrava, conseguiu entender isso, nós também podemos entender. Se coloque na presença do Senhor enquanto você ouve essa canção. E peça ao Senhor que, se você ainda não compreendeu o que é amar, que você ainda não entendeu como você pode manifestar o amor de Deus, se você ainda não entendeu quem é o seu próximo, que o Espírito Santo de Deus possa te revelar nessa noite e transformar a sua vida para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Uma igreja forte edificar. Através das nossas vidas, teu querer desejamos, cumpra em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Eu quero te convidar, a você que entendeu, a você que recebeu da parte do Senhor a mensagem que foi ministrada nessa noite, para
Para você que entendeu que o Senhor não precisa de mim nem de você para que a missão dele se cumpra, mas que ele conta conosco. Para você que entendeu que nós precisamos viver em unidade, que nós precisamos viver em comunhão, que nós precisamos decidir amar. Se você entendeu isso, eu te convido a abrir a sua boca, a louvar ao Senhor através dessa canção. E presta atenção na letra dessa canção, porque você vai estar assumindo um compromisso com o Senhor, um compromisso de ser corpo, um compromisso de ser ombro, um compromisso de ser braço que se estende a favor do outro, na missão que é de Deus, mas que Ele, por sua bondade, permite que nós sejamos participantes. Certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Essa força é o Espírito Santo de Deus. O novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ver. Algo novo de Deus para essa igreja. Seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através das nossas vidas. Eu que desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Na louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Vem, Deus. Vem, Senhor. Eis aqui o teu povo que se reúne neste lugar, Senhor. Que entende, Deus, que precisamos decidir amar. Que entende, Deus, que precisamos viver em unidade. Que entende que Deus, que Jesus é a nossa esperança. E por isso nós caminhamos, Senhor. Nós seguimos para o alvo, Senhor. E nós queremos manifestar o amor de Deus a todas as pessoas, Senhor. Esse é o nosso desejo. Escreve a sua história, Senhor, por meio das nossas vidas. Vem e reina absoluto, Senhor. Tu és o nosso Deus soberano. Nós te adoramos, nós te louvamos e nós te bendizemos. Transforma histórias neste lugar, Senhor. Reescreve histórias, Senhor. Nós nos consagramos a Ti, ó Deus. Vem, Senhor, e faz como Tu queres, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.